Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um encontro aqui no podcast Fé Extraordinária. O tema de hoje é... O Legado de Abraão. A nossa conversa ela é inspirada num livro devocional muito bacana, O Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. Sabe, às vezes a gente se pergunta, né, como é que a fé pode, de verdade transformar o mundo à nossa volta? E Abraão é um exemplo, incrível disso. Ele não só acreditou, ele agiu de uma forma bem radical. Exatamente. Tem aquela passagem em Hebreus capítulo 11, verso 8, que é assim muito forte, né? Diz lá, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É impressionante pensar nisso. Ele larga tudo, né? Ur dos Caldeus, uma cidade avançada para a época, segura, para virar um peregrino. E aí é que a gente começa a ver os pilares dessa fé. Uma fé viva, sabe? Dinâmica. É uma jornada de tanto, né? Imagina receber promessas assim, gigantescas, e em vez de ficar só pensando nelas, ele levanta acampamento, vai para terras estranhas. Isso mostra uma confiança. Muito além do intelectual, né? Entender esse legado parece chave para a gente buscar uma fé que realiza mesmo? Ok. Então vamos desmembrar isso um pouco. O primeiro pilar que a gente vê é essa fé que ouve e obedece na hora. Como o texto mesmo diz, ele foi chamado e obedeceu. Saiu sem mapa, sem garantia nenhuma. E não foi só seguir uma ordem, né? Foi abandonar toda uma estrutura social, familiar. Ele deixou para trás a segurança da família, da terra conhecida, tudo para confiar numa promessa de Deus que ainda era, assim, meio abstrata. Isso vai totalmente contra a nossa tendência de querer certeza, de controlar tudo, né? Abraão ensina que a fé de verdade muitas vezes aparece justamente quando a gente age na incerteza, confiando mais em quem chamou do que nos detalhes do caminho. É um contraste forte com aquele medo do desconhecido que paralisa a gente, né? E aí entra o segundo pilar. A fé que vira exemplo, que inspira os outros. Tem aquela frase, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tudo isso era testemunho visível da confiança dele em Deus. Não era só discurso, era fé na prática, moldando o dia a dia. Uma fé, sim, ela impacta quem está perto, né? A família, os servos, as comunidades. E aí levanta uma pergunta para nós, né? Que tipo de exemplo a nossa fé está construindo por aí? Mas é interessante pensar que a vida dele não foi perfeita, né? Teve medo, teve dúvida, tipo quando ele foi para o Egito. Como que um exemplo assim, com falhas, ainda arrasta? Ah, ótima observação. Talvez a força do exemplo dele esteja justamente aí. Não é uma perfeição que a gente não alcança, sabe? É mais sobre uma direção firme, um voltar para a confiança mesmo depois de escorregar. Ver alguém que persevera na fé apesar das lutas, das falhas. Isso pode ser até mais inspirador, mais real, do que um ideal de santidade sem tropeço. Mostra que a fé extraordinária tem mais a ver com persistir confiando do que com não ter fraqueza nenhuma. Faz todo sentido. E isso conecta com o terceiro pilar, então. A fé que age através de obras concretas. Uma fé ativa mesmo. Sim, é aquela fé que vai além da palavra e vira ação, sabe? Que pode mover montanhas. Tiago, capítulo 2, verso 17, é muito direto. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. No caso de Abraão, o que isso quer dizer? Que a fé dele não era só concordar que Deus existia ou que as promessas eram boas. Era uma força que fazia ele viver diferente. As obras não eram só atos isolados para provar a fé. Era a vida dele. A migração, construir altares, negociar pelo ló, circuncisão. A vida toda virou a obra que mostrava a fé. Então não é fazer coisa para merecer algo de Deus. Exato. Mas as ações vêm naturalmente de uma fé que é real, que está viva. Isso mesmo. As obras são a prova, o fruto, a manifestação de fora daquilo que está dentro, que é a fé. Uma fé que não muda como a gente vive, como a gente age, interage. Corre o risco de ser só uma ideia, né? E não uma relação que transforma com Deus. A fé de Abraão era poderosa porque era visível, dava para pegar nas escolhas e ações dele todo dia. Pensando nesses três pilares, obedecer na incerteza, ser exemplo mesmo com falha,
e agir concretamente, como trazer isso para a nossa vida hoje? Talvez o primeiro passo seja, sei lá, confiar o bastante para agir, mesmo sem ter todas as respostas na mão. E por falar em agir e inspirar, que tal seguir o podcast Fé Extraordinária? Deixa um amém aí nos comentários, compartilhe esse material com alguém, pode ser um jeito simples de colocar a fé em movimento e quem sabe abençoar outras pessoas, né? Conectando tudo isso, o legado de Abraão é um chamado bem forte para a gente sair de uma fé passiva ou só na teoria. Ele desafia a gente a cultivar uma fé que ouve com atenção, obedece com coragem, vive de um jeito exemplar e vira ação concreta, que mostra a nossa confiança em Deus. É uma busca constante, né? Por uma fé que se move, que transforma, que inspira. Que a jornada de fé de todo mundo seja marcada por essa vida, essa ação nesta semana. Continuem com a gente aqui no podcast Fé Extraordinária para mais aprendizado. E fica a reflexão, né? Qual o pequeno passo de obediência, mesmo sem ter certeza de tudo, inspirado em Abraão, poderia começar a construir um legado de fé que transforma? A partir de hoje. Graça e paz a todos.